Olá, meu nome é Patrick e irei mostrar um pouco do editor de personagens da Cluedo que fui responsável pela parte de programação. Vamos ao editor. Do lado esquerdo podemos ver os botões de gênero e cor do personagem. Agora do lado direito farei uma breve apresentação de tudo que temos. Temos vários deformadores que podemos alterar as expressões faciais de nosso personagem. Como podem ver, cada aba corresponde a uma parte do rosto ou do corpo. Aqui temos as opções de cabelos, barbas e sobrancelhas. Aqui temos as opções de roupas e acessórios em geral. Veja que temos uma grande opção de cor para cada item do editor. Temos até 3 cores por objeto do editor. Perceba que cada item tem seu preço e podemos comprá-los de acordo com a quantidade de moedas que conseguimos durante o jogo. Também temos controle do peso e idade. Um dos desafios deste projeto era tentar criar personagens bonitos e o mais personalizáveis possível. Queríamos ter uma grande opção de roupas e acessórios de diversas cores e texturas. Porém, com um time de arte pequeno, que precisava manter atualizado de novas roupas e acessórios, e ainda a necessidade que fosse leve o bastante para rodar em computadores e celulares com configurações bem baixas, surgiram algumas versões do nosso editor de personagem, até que chegamos à versão atual. Vou tentar explicar um pouco do que fizemos tecnicamente para solucionar isso. Nossa artista criou um modelo feminino e masculino, de uma forma que pudesse ter na malha o maior número de modificações no rosto. Dividimos os personagens em 4 partes: cabeça, torso, pernas e pés. Ou seja, todas as partes de roupas foram divididas. Assim o time de arte pode trabalhar em partes do personagem separadas, que sempre se encaixavam como um Lego, ao invés de modelar infinitas opções de conjuntos de roupas. Um sistema de rig especial foi necessário para que tudo isso funcionasse junto com os modificadores faciais e os modificadores de corpo. Então, com a orientação da liderança, criei toda uma estrutura de dados para dar suporte aos modificadores e aos itens da loja. Tudo no editor gira em torno das listas de dados dos itens. Sejam estes itens roupas, modificadores de rosto, acessórios, cabelos e etc. Estão todos cadastrados nessas listas com identificadores únicos, o que facilita muito editar, remover ou adicionar qualquer item ao editor. Essas estruturas de dados têm as informações de cada item do editor, desde qual layer ele se aplica, o tipo do objeto, se ele tem um título, uma descrição, qual é o custo. Tem todas as informações relevantes se encontram aqui, em cada uma dessas estruturas de dados. Essa estrutura tem 2 identificadores chaves, um o ID do modelo e o outro o ID da textura. Juntando esses dois formamos o ID do objeto final. Com esses identificadores podemos localizá-los em uma lista de modelos e outra lista de texturas, sem a necessidade de atrelar diretamente o dado ao objeto. Assim, nossa estrutura pode ser facilmente serializada ou editada. Os dados também contam com as informações de cores dos objetos. Cada objeto está atrelado a uma lista de possíveis cores para aquele item, além de que pode ter ou não um modificador especial, com transparência ou qualquer outro que possa ser adicionado. Temos 2 interfaces diferentes.
uma para mobile e outra para web, todas responsivas para diferentes tamanhos de telas. As interfaces foram projetadas pelo nosso UI UX e eu fiquei responsável por implementá-las de acordo com o projeto, tanto a mobile quanto a web. Toda a interface eu fiz criada via código. Cada aba, botão de objeto ou até mesmo o nome e os valores dos itens são criados a partir das minhas estruturas de dados. Sendo assim, ao adicionar, editar ou remover qualquer item da lista, basta clicar em um botão na Unity, recriar a interface, e todo o layout do editor se recria a partir da lista. Assim não se perde nenhum tempo procurando ou editando algum item na interface manualmente. Basta recriar toda a interface com um clique. Veja neste exemplo. A regata se situa na aba Blusas e custa 350 dinheiros. Vamos editar os dados da regata. Vamos editar a aba e o preço dela. Agora só precisamos clicar no botão Recriar interface e as alterações que fizemos já estarão disponíveis na próxima vez que entrarmos no editor. Veja que a regata não se encontra mais na aba Blusas, mas sim na aba Calças. Veja também que o preço também foi alterado, conforme mudamos na lista. Também precisamos ter o máximo de customização de cores e texturas, e não podíamos fazer infinitas texturas de diversas cores para cada roupa, ainda mais com tons diferentes de pele. Isso geraria um trabalho gigantesco para o time de arte a cada nova roupa ou acessório adicionado. Então, para isso, nosso artista técnico criou um shader com vários canais de textura, onde cada textura fica uma sobre a outra em uma ordem correta. Sendo assim, o primeiro canal é o de cor de pele, o segundo que fica por cima é a da camisa, terceiro as pernas, e assim por diante. Assim geramos uma textura composta em um único material que aplicamos em todas as partes do personagem. Assim, sempre que se clica no botão de um item, eu troco o modelo e coloco o mesmo material composto. Só preciso tocar a textura de um dos canais do shader e também aplicar as novas cores ao item. Assim temos uma grande versatilidade sem muito trabalho para adicionar um novo item ao editor. Vemos que temos 3 opções de cores que podem variar conforme o jogador desejar. Fazer várias texturas para cada combinação de cor seria totalmente inviável. Também não queremos uma única textura em tons de cinza, onde poderíamos editar apenas a cor como um todo da roupa. Queremos editar partes específicas da roupa sem gerar múltiplas texturas. Então tivemos a ideia de utilizar os canais de cores RGB da textura para conseguir alterar a cor apenas de uma parte da textura. Assim pintamos uma textura de roupa com uma parte vermelha, outra com a parte verde e outra com a parte azul. E através do mesmo shader que mescla as camadas, eu troco as cores dos canais RGB, conseguindo até 3 cores por textura. Agora nosso time de arte precisa criar apenas um modelo de roupa e uma textura RGB. Utilizamos o sistema de addressables da Unity. Assim, a cada troca de objeto, eu descarrego o item removido e recarrego o novo do servidor. Assim, podemos deixar o game um pouco mais leve. Isso somado a uma grande quantidade de modificadores faciais, modificadores de peso e idade, dá uma grande versatilidade para que o usuário consiga criar a si mesmo. E ainda assim o editor rodar até em computadores ou celulares com baixo desempenho. Por fim, eu salvo um JSON no servidor, com todos os dados dos objetos comprados e escolhidos pelo jogador, que a qualquer momento pode ser editado novamente no editor. Este foi um resumo do que foi feito neste editor. Espero que tenham gostado e muito obrigado.